Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje vamos começar com uma situação que eu acho que é muito comum na vida de todo desenvolvedor, que é quando você precisa alterar um código. Aí você encontra algo meio confuso, meio estranho, uma solução que não é tão óbvia, e aí você pergunta para o seu colega, para o seu tech lead, por que a gente fez isso aqui? E aí ele fala: "Ah, não sei, isso aí é muito antigo, olha no Slack". Aí você olha no Slack e você não acha nada, e aí você roda um git blame, e aí você vai ver a mensagem do commit e é só um fix. E aí você encontra a pessoa que fez a alteração e ela saiu da empresa há mais de 2 anos. E aí você se pergunta: "Por que raios fizeram isso? Existe uma justificativa para essa alteração? Ou isso aqui foi só algum débito técnico que esqueceram?". Bom, essa situação é muito comum e ela é chamada de amnésia arquitetural, e ela acontece de forma inesperada. Imagine que você está ali, com seu time numa call, tomou uma decisão, que você mandou uma mensagem no Slack, para decidir alguma coisa com algum colega numa call rápida, mensagem privada, e aí com o tempo aquilo vai se perdendo e simplesmente evaporou, o conhecimento não existe mais. Ficou só o resultado ali, a implementação. E para resolver isso, a gente tem uma prática chamada ADR, que é Architecture Decision Record. E é uma forma, né, de registrar não só a decisão tomada, mas o contexto daquela decisão, quais foram as alternativas que foram consideradas e também a justificativa para que uma determinada opção fosse escolhida. E para falar sobre isso hoje, estou aqui com o meu colega de bancada, Dudu, E aí, nada joia? velho conhecido, né, e também estamos com os 2 convidados, desenvolvedores aqui da DTI, que estão lidando com uma situação neste momento, para contar um pouco mais pra gente, que é a Júlia, E aí, bem-vinda, gente, tudo e bem? o Sandro Renzo. Isso. E aí, Rafa, beleza? Então vamos lá, na visão de vocês, quais são as dores reais que um time enfrenta quando não há esse rastreio das decisões arquiteturais? E aí, já fazendo um gancho, quais seriam os benefícios da ADR para resolver este problema? Bom, Rafa, o problema dessa falta assim de uma documentação específica para essas decisões é que, igual você comentou assim na introdução de forma breve, tem essa questão da amnésia arquitetural. Então, pelo fato da gente não ter muito bem documentado, às vezes, uma decisão de alguma tecnologia, algum padrão de projeto que foi utilizado, acaba que com a aplicação escalando, a gente acaba enfrentando esses problemas, né, a gente, assim, é a questão do gap técnico, que às vezes se tivesse uma coisa, assim, mais mapeada, mais direcionada, a gente conseguiria dedicar um tempo ali para o time para tirar dúvidas ali, dar uma olhada na documentação. E, assim, falando, assim, mais dessa solução, é que a gente consegue também entender o contexto do porquê ela foi implementada. Então é muito assim, considerando num time que a maioria dos desenvolvedores preferem a tecnologia React ao invés de usar um Svelte, por exemplo. Então a gente tomou como base a decisão desse conhecimento mais dos desenvolvedores da tecnologia e meio que solucionou esse problema dessa falta de documentação, porque foi a decisão ali melhor do O contexto. ponto não é só mostrar que você escolheu X, né, e sim o caminho ali que levou a essa decisão. Igual você falou, a justificativa, né, que o time tem mais conhecimento nessa ferramenta. E por que que não escolheu a outra coisa também, né? E assim, é muito dos status mesmo dos ADRs. Os ADRs, eles têm alguns status, por exemplo, o ADR que ele é completo. Então, tipo assim, ele foi discutido, foi levado em consideração, foi pensado os prós, os contras, as alternativas também, o porquê dessas alternativas terem sido descartadas. Assim, é bem um log mesmo, é bem uma para evitar esse problema aí de amnésia arquitetural mesmo, de uma falta ali de uma documentação, que a gente vê que é uma coisa muito importante, assim, hoje em dia, levando em consideração esse avanço de IA, dessa integração da IA embedada no código, esse tipo de coisa, isso facilita demais. Eu fico lembrando, tipo assim, há 20 anos atrás, num desenvolvimento que eu tinha, teve um momento que eu tive que fazer um comentário desse no código. Olha, gente, não mexam aqui, eu sei que essa linha tá meio maluca, mas por causa disso, 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 eu botei lá o link, assim, olha, olhem essa documentação aqui desse bug. Era um bug que tinha lá, eu realmente tive que fazer um if this diferente de null. Eu realmente tive que fazer isso. Então, tipo assim, imagina um desenvolvedor chegando e Certeza que você olhando foi uma em linha dessa. JavaScript. Tira o script, mas eu não vou falar a linguagem. Eh,
assim, era uma JVM específica que a gente usava na Ela era um época lá, acontecimento. nem era oficial, então, tipo assim, tinha esse bug. Imagina um desenvolvedor chegando lá e vendo, cara, if this igual a null, claro que isso nunca vai ser nulo. This não pode ser nulo. Ele vai, tira aquela linha, tudo começa a dar problema, né? Só porque alguém falou, não mexa aqui, o cara fala, o cara tava de brincadeira, né? Então, na época não tinha ADR, então a gente teve que deixar alguns comentários, deixar muito bem claro ali naquele código que aquilo ali precisava ser mantido, né? Mas corre aquele risco, às vezes alguém vai só rodar um script de remover comentários do código, alguma coisa, não fica tão bem documentado, né? Então acho que, tipo assim, talvez naquela época teria ajudado ao time do projeto, né? Se a gente tivesse alguma coisa assim, né? Para poder deixar essas decisões, né? Igual você até comentou, né? Tem até, tipo, um fluxo de aprovação, aparentemente, para DR, né? Que você consegue começar e discutir em cima, né? Sim, a gente consegue versionar essas decisões mesmo. Por exemplo, a gente consegue começar discussões dentro de pull requests. Por exemplo, alguém está iniciando uma atividade de definir as decisões arquiteturais do projeto, de um projeto X. A gente consegue criar arquivos Markdown, literalmente ter documentado ali, seguindo a estrutura do ADR, porque ele tem uma estrutura muito fixa de título, status, descrição, as alternativas. E assim, dá para você versionar isso e discutindo com seus colegas de equipe, assim, entendendo a preferência de cada um, entendendo ali por que de um gerenciador de estado X ao invés de um Y, uma versão do Node X ou outra. Dá para ter essas discussões bem documentadas. E assim, isso eu entendo que isso é muito bom para o projeto, porque você consegue tanto direcionar o seu projeto assim para esses recursos mais de IA, esse tipo de coisa, tanto para o seu estudo pessoal, para você estudar ali uma versão específica, ou porque de uma versão X é diferente de Y, esse tipo de coisa. Porque o ADR você vai gerar um documento próprio, né? Isso. E por que a gente faz isso naquele documento? Eu preciso desenvolver alguma coisa, vou botar aqui uma parte, aqui uma feature nova que vai mexer com filas, e aí eu vou escolher entre serviços de mensageria de barramento com garantia de entrega ou serviços de evento. E aí eu tomo uma decisão, cara, eu vou fazer evento ou eu vou fazer fila? Por que isso deveria estar num ADR e não na especificação da história, por exemplo? Eu acredito que é exatamente caso essa decisão depois seja questionada de algum jeito, por exemplo, a decisão que teria sido tomada nesse caso apresentou um desempenho ruim ou alguma coisa desse tipo, só que tá documentado lá que a outra seria pior por tal motivo. E o EDR é um jeito de fazer um template, né, não é só explicar a situação toda, tem um contexto, tem a data, tem o status, seria linkado com a história, mas não necessariamente teria a ver só com essa história. Não é necessariamente o que você tem que fazer, né? É, sim. Uma coisa que eu vi num artigo que o Martin Fowler escreveu sobre a ADR, ele comenta algo que eu acho que é muito subestimado, que é o benefício da ADR nem é o documento em si, né? O maior benefício nem é o documento em si, e sim o ato de escrever, porque você engaja o time a ter discussão, a ter um aprendizado ali sobre um contexto que muitas vezes ele fica ali só na cabeça do arquiteto, né? Então, uma forma de você democratizar isso e levar isso para uma discussão ali, que é algo às vezes que poderia levar horas de reunião, você resolve ali no pull request, ali nos comentários. Então, assim, é bem legal isso. Sim, e a reunião tem o negócio que nem sempre a reunião é gravada por algum motivo, tem as conversas rápidas, igual você comentou. No Então é privado, bom que né? fica documentada até a discussão. Várias vezes fica assim, por que foi que a gente falou ali mesmo? Eram 4 itens, eu só lembro de 3, né? Geralmente umas coisas assim. Sim, sim. Vocês comentaram brevemente sobre o template, né? O Fowler, ele comenta que precisa ser quase que seguir o mesmo princípio da matéria jornalística, né? O que está no topo é o mais importante e os detalhes vêm depois. Existe um template padrão? Existe uma coisa que ou depende, ou existem abordagens diferentes, ou vocês definem o template, ou isso existe um padrão, né? Um padrão? Bom, Rafa, hoje sim tem uma template para os ADRs. Geralmente o ADR ele tem a questão do título, tem a questão do status dele, se ele está completo, se ele está obsoleto, tem a questão da descrição, né, de fato, as alternativas que foram consideradas e também tem a questão da confiança. Se assim, se o time ele está 90% de confiança de tomar aquela decisão. E, assim, para auxiliar essa definição, né, da template, tem algumas extensões, por exemplo, no VS Code, que é a DR Tools. A DR Tools é uma extensão que ela vem para padronizar
uma forma que você definir, assim, é como se fosse para não dispersar, assim, muito de várias templates, várias estruturas, e ela vem para padronizar mesmo a ADR, você atualizar de forma mais fácil, através, assim, de uma linha de comando, facilitando ali mesmo a questão da padronização, da utilização da ferramenta. Aí sai então um corpozão já todo ali, uma redação do Enem pronta ou e tudo, onde tá as É coisas estão ali assim, dentro. o ADR ele é bem para ser direto, né, assim, não é para ser nada prolixo, não é para ser nada complexo, é mais uma coisa assim, você colocar lá as alternativas para O e revi principal, a decisão é a essa, e por decisão é essa, o quê e time aí vai depois que revisando. vai É, vir o time vai revisando ou você tem uma confiança, assim, que por ser um time de poucas pessoas, várias pessoas saem em contextos diferentes, você decide tomar uma decisão ali, você quer documentar aquilo, então é muito disso, é você ter esse log, né, essa parte, assim, no código versionada. Pelo que a gente conversou antes do episódio começar, eu sei que vocês já vivenciaram, né, um contexto em que vocês, tiveram um pouco dessas dores, viram a necessidade do ADR, e eu queria que vocês contassem um pouco mais pra gente sobre. A gente trabalha em um projeto de sustentação, então são vários produtos e todos, a maioria é de 2 anos para cima, e todos a gente chegou depois da conclusão do projeto. Então a gente pegou, igual você comentou, que tem as decisões e o resultado. A gente pegou só o resultado e tem bastante coisa que a gente precisa mexer, que não tá funcionando, que acontece aquilo de quando tira, quebra por algum motivo, e até a gente entender por que aquilo foi aplicado, demora bastante, porque essas decisões, justamente por causa disso, não foram documentadas. E não só de arquitetura, mas trechos de códigos mesmo. Então, a gente viu que se tivesse esse template de documentação, estaria tudo organizado num lugar só, porque o que tem geralmente é pequenos comentários do código ou comentário de pull request ou até na especificação da história, que não fica tudo centralizado num lugar só e num jeito modular, assim. quando vocês pegaram esse contexto aí, tudo que vocês viram que o ADR seria interessante, como que vocês decidem o que vai para o ADR, o que não vai para o ADR? Tipo assim, tudo vai para lá? Tipo, ah, não, gente, eu vou botar aqui indentação de 2 tabs no arquivo, sabe? Isso aí, acho que isso não seria um caso de um ADR, né? Ou tipo assim, ah, vou usar, ou por exemplo, vou usar arquitetura em camadas, vou usar CQRS, essas coisas, acho que talvez possam virar um ADR. Como é que tem essa decisão, tipo assim, tudo vai. Eu acredito que tem que ir para um ADR quando começa uma discussão muito grande. Então, por exemplo, a escolha da arquitetura em si, arquitetura em camadas ou outra arquitetura, não precisaria ir se fosse um consenso geral. Então, só uma documentação explicando essa arquitetura é ok. Agora, quando tem uma discussão muito grande de quais motivos para qual, aí eu acho que tem que levar para esse tipo de documentação para entender por que que houve uma discussão, em primeiro lugar. Então, que nem você falou da indentação, isso iria mais para um guideline de naming de variável ou coisas assim, e a arquitetura poderia ser só documentação. Então, eu acredito que é quando surge essa discussão maior. Talvez acrescentando, eu colocaria também coisas que não são tão óbvias. Coisas que foram, por exemplo, eu tenho uma tabela que, sei lá, por algum motivo ela tem a terceira forma normal aplicada, mas por algum motivo ela tem uma coluna que é redundante. E aí isso parece trivial, mas assim, se existe uma normalização naquela tabela, eu vou questionar se eu ver uma duplicação e às vezes eu posso eu mesma, sem querer, remover uma duplicação e eu travar uma consulta e essa consulta parar de funcionar, sei lá, por conta disso. Então acho que coisas não óbvias, não triviais, acho que seria interessante. Coisas esquisitas. If this igual a É null. igual esse if diz igual a no. Eu acho que esquisita é a melhor palavra. É. Não necessariamente é ruim, mas uma coisa diferente do que tá no normal ali. Que todo mundo tá acostumado a ver, né? O que vai chamar a atenção e falar, peraí, tem algo de errado aqui, né? Sim, Tem sim, algo, sim. não de errado, mas tem algo um padrão que eu não reconheço, O que é né? diferente do débito técnico, né? Exatamente, exatamente. Um débito técnico, você vai olhar, não, cara, a gente sabe que isso aqui não é um código que tá tão bom e tal, a gente entende algumas coisas assim, e vai, né? Mas, Débito técnico tem que ir pro gira, né? exatamente, principalmente porque débito técnico você costuma achar nos acompanhamentos de projeto, né? Você gira, Azure DevOps, ou o que quer que seja, esqueci o nome desses sistemas. Mas enfim, algo assim. Pessoal, o que vocês consideram uma má prática de ADR? Ser prolixo. Boa. Acho que a questão do ADR é você ser o mais claro e você ser o mais direto possível do que você está pensando, para justamente facilitar a discussão
e, assim, não destoar muito do tópico mesmo, levar a discussão para aquela decisão daquela, por exemplo, de uma tecnologia X, tipo isso. Boa. É tipo aquilo que eu comentei, tipo assim, que eu perguntei, né, não é pra ser uma redação do Enem então, né, tipo assim, é Não, só pra falar: "Cara, é isso, é assim, isso, assado, por causa disso, por isso causa e isso". disso, a confiança do time é assim, e foi considerado pensando nisso, nisso e aquilo. Legal. Você ser direto, Boa, assim, acho que é a base do ADR. boa. Talvez seja um pouco abstrato, mas, eu já lidei com uma situação em que a gente teve um handover de um projeto, né, um time que absorveu um projeto de outro time, e tinha uma lista de ADRs nesse projeto, mas eu senti, sabe, que faltou detalhe de contexto? Que tudo bem, é importante você não ser prolixo, mas, você bate o olho ali e você, beleza, quer entender um pouco mais o contexto daquela decisão. E aí não tem, só tem informações que são ali soltas, e eu senti que não foi muito útil, sabe, que eu precisei de pegar um contexto antes para entender o porquê que aquela decisão foi necessária, que problema aconteceu que essa decisão foi necessária, sabe. Então acho que é um trade-off, né, você não pode ser prolixo, mas eu acho que é legal você seguir essa pirâmide invertida e ir colocando alguns detalhes ou até você linkando um ADR no outro, né, eu acho que isso é uma prática E também. avaliando mesmo, eu acho que entendendo, assim, se vai criar uma nova discussão a partir de um ADR, avaliar se aquilo compensa mesmo virar um ADR ou se descarta ou se vai para uma guideline, mais nesse sentido, facilitando mesmo as discussões e não tornando aquilo uma coisa muito difícil de ler, algo muito complexo. É ter esse balanço mesmo, tanto da descrição não tão, assim, extremamente detalhada, mas não algo tão simples. É, legal. Eu acho que entra muito aquilo que você falou, né, Júlia, tipo, cara, se algo não tá dando discussão, não tem por que ser um ADR também, sabe. Eu já participei de um projeto também que o pessoal falou: "Ah, não, vamos discutir, fazer ADRs", então cada um do time ficou responsável por um ADR, então cada um ficava dentro daquele seu contexto e fazia aquilo, e nas deles a gente só falava: "Ah, desenvolvi essa parte, desenvolvi não, tipo assim, mas fiz essa parte do ADR, eu fiz esse ADR, não sei o quê", tipo assim, depois que aquela pessoa tinha meio que definido, aí ela chegava e pedia para o pessoal comentar alguma coisa, geralmente o pessoal só: "Ah, ok", sabe, tipo, então não tinha discussão. Era basicamente a definição arquitetural é que virava tipo um ADR pra tudo. Aí tinha uma cambada de ADR lá na lista do Git lá. Aí perde a motivação do ADR, que é documentar as decisões em grupo, né, não é só a pessoa fazer e E às vezes levando até essa questão da falta de contexto, né, que a Rafa vivenciou, não tendo uma discussão ali, esse tipo de coisa. Eu acho que muito da DR é você ser conciso e você levar a discussão. Acho que é o principal, assim, é a base de tudo. Tá, a gente já comentou sobre quem escreve, quem aprova, a gente comentou sobre os PRs, mas e aí, como é que eu garanto que isso não vire uma burocracia? Porque eu acho que talvez seja uma pergunta que os stakeholders fariam se a gente fosse começar a usar a DR nos projetos. Bom, Rafa, eu entendo que, assim, para dar uma balanceada nessa questão dessas burocracias e do contexto, né, do dia a dia ali do desenvolvedor, eu tenderia mais ir pela parte de paralelizar o seu trabalho. Então, por exemplo, você está pensando numa discussão, você conhece os seus colegas de equipe, então você levaria essa discussão ao mesmo tempo que você vai desenvolvendo essas tarefas, você vai atuando ali nessas atividades, não deixando isso paralisar a sua sprint, o seu ciclo, mas também não deixando isso de lado, tendo em vista os prós que essa prática traz para a gente, assim, com o passar do tempo, né, com a chegada de novos desenvolvedores, dessa questão da aplicação mudando, né, que às vezes nem sempre a aplicação está toda mapeada, a gente precisa de alguma outra implementação que seja algo nesse sentido, e aí é bom você ir documentando as coisas, assim, por etapas. E assim, é muito nesse foco, assim, de fazer essas 2 coisas. Entendi. De entender o momento certo, né, e tudo, até pra não ficar algo muito engessado, né, igual você falou, tipo Sim, assim, sim, sim. ah, não tem que falar no processo toda a especificação tem que ter uma DR pra essa decisão, alguma coisa assim. É. Eu acho que a IA também ela reduziu muito essa barreira, porque hoje para escrever é muito rápido, né, o processo de escrita, de você gerar esses ADRs, isso pode ser automatizado com IA. Agora uma coisa que a gente não pode confundir é com o Spec Driven Development, né, Dudu? Com certeza, isso aí eu acho que uma coisa são coisas diferentes, que a gente comentou lá no início, né. A especificação, você vai falar o que você quer fazer.
Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso implementar uma feature de fila, que vai botar lá usando push sub, e não eventos. Por que que eu vou usar isso e não eventos? Vai estar numa ADR, é diferente da especificação, pelo menos da minha concepção, né? Se eu tô falando bobagem, vocês dois, por favor, podem Eu, falar. eu entendo que o ADR ele vem para complementar, tipo, é um adicional ao spec driven. Não sei se vocês têm a mesma visão que a minha, mas com definições mais claras, com toda essa discussão, eu acho que é algo para enriquecer o contexto da IA. Isso, Dá para legal. você, ali na fase de specify, de criar spec, você adicionar como contexto aquele arquivo markdown daquele EDR e ter, assim, uma especificação mais clara, assim, para você gerar um plano ali mais fácil, que aí vai virar as tarefas, né, a implementação. E com esse contexto do ADR, eu entendo que isso ajuda demais, né, você sempre dando mais contexto, sempre entendendo o que você quer implementar, entra muito nessa pauta, Sim. entendeu? Você com a discussão de outras pessoas, dá para considerar, por exemplo, quando você entra ali na parte de specify, né, a Rafa mencionou do spec driven, geralmente a IDE ela te faz algumas perguntas. Ela faz perguntas melhores, tendo em vista as decisões que foram discutidas. Exatamente. Eu acho que é isso que você falou, né, cara? É enriquecer o contexto com a ADR de acordo com a necessidade dentro da especificação. Também não é tipo assim, todo ADR tá lá dentro e jogar tudo ali dentro de um baldão também no Não, contexto não. da IA, porque senão vai ficar meio maluca Vai também, né? ficar repetindo ali, assim. É do velho problema de engenharia de contexto lá, que provavelmente vamos estourar, né? Exatamente. E vocês têm alguma sugestão de livro, material, curso para? Bom, tem um artigo do Michael Neigert, que, tipo, ele que padronizou essa ideia. É até fácil de encontrar, é só jogar ADR, Michael Neigert, que você encontra isso fácil, qualquer pesquisa, só um Google. E, assim, lá tem toda a motivação desse estudo dele, dos contextos que ele vivenciou. É um material, assim, que dá para você sumarizar muito fácil, né, com todos os recursos que a gente tem hoje em dia. Então é um conteúdo, assim, muito bom, que leva a essas discussões, facilita, às vezes, muito a vida de um desenvolvedor, e eu acho, assim, se fosse para recomendar, seria primariamente esse artigo. Cara, muito legal. Acho que deu para entender, né, recapitulando, que a ADR é um investimento de baixíssimo esforço, principalmente com o uso de IA, e de alto impacto, né, na saúde dos times, para que ninguém passe por aquela situação que eu descrevi lá no começo, acho que todo mundo aqui já vivenciou, ainda mais em times de alta rotatividade, né, então isso é muito frequente. E aí eu deixo uma pergunta para nossa audiência: você já passou por alguma situação engraçada que vocês encontraram alguma coisa esquisita e não fazia ideia de como foi parar? E que tal começar hoje, né? Legal essa ideia também de você pegar alguma decisão que já teve no seu projeto e criar a sua primeira DR. E aí conta pra gente nos comentários. Como que foi? Se foi fácil, né? Se realmente é tranquilo. E o que que ajudou, né? Tipo assim, o principal é isso. Se você já usou, deixa pra gente também. Cara, isso aqui ajudou bastante nisso, naquilo. Como é que foi a experiência de vocês? É isso, obrigada, pessoal. Obrigada e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito Falou. obrigado. Tchau, tchau.